Saudações, eu sou o William Moraes e aqui vai ser mais um vídeo de relato com algumas considerações que acabam sendo informações sobre possibilidades do que pode ser visto nessas experiências com lucidez extracorpórea. Antes, eu gostaria novamente de agradecer as pessoas que estão perguntando pela Nix, que eu mostrei aqui, estava enferma, teve um procedimento, né? E ficou mais de 40 dias, uns 45 dias com aquele cone, né? Aquele colar elisabetano que eles chamam, né? Inspirado na Rainha Elizabeth. Coitada, foi uma tortura para ela e para mim, porque ela me pedia, ela encostava a cabecinha em mim assim, ó, sabe? Ficava pedindo mesmo para eu tirar o negócio, e aí eu tirava, ficava vigiando para ela tomar o banho dela sem lamber aquela parte ferida. Mas finalmente, na quinta-feira passada, hoje é terça-feira, na quinta-feira passada ela estava completamente cicatrizada e eu pude tirar, e eu vou até colocar uns videozinhos aqui, trechinhos, dela aproveitando a liberdade daí em diante. Agora, nesse momento, ela está lá fora, por isso eu não vou pegá-la, deixo ela livre e feliz. Mas muito obrigado a quem perguntou, ela está bem agora. Eu espero que nesse segundo semestre a gente consiga. Estou sentindo ventos melhores e eu espero que se tornem ventanias e que fiquemos bem, que todos nós fiquemos, inclusive vocês. Aproveitando aqui, vou agradecer de novo os apoios que continuam acontecendo aqui ao canal através de doações pelo meu Pix. Não vou mentir, eu ainda fico desconcertado, eu olho lá, eu não sei nem como proceder, essa que é a verdade. Eu tenho feito print, assim, tirado, né, a imagem da tela e salvado num arquivo aqui, porque lá aparece o nomezinho das pessoas, mas aparece só, às vezes, só o primeiro nome, às vezes o primeiro nome e uma letra do segundo, né, e o valor. Eu não sei como eu vou usar isso, mas eu quero fazer algo em retribuição a essas pessoas. Me deem só mais um tempinho, mas eu estou muito agradecido. Isso ajudou muito no tratamento da Nix. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. E eu gostaria de dizer para vocês que, assim, gentileza é uma coisa que ecoa, né? Vocês me passando todo esse apoio, eu não sei, é uma coisa que me inspira ainda mais, não que eu não fizesse antes. Acontece muito, assim, eu vou comentar aqui, não porque eu tenha necessidade de dizer que eu faço, mas com a esperança de que talvez vocês pensem que possam fazer o mesmo. Eu faço um trabalho, como por exemplo, quando eu apresentei, a primeira apresentação que eu fiz no ano, depois que voltou a pandemia, né? Eu fui ao centro da cidade, porque eu tinha que resolver algumas coisas, e aqui na minha cidade está muito difícil, tem muita gente precisando de muita ajuda. Está muito difícil sair sem muita gente vir pedir ajuda mesmo. Então, eu faço sempre alguma coisa que eu posso por quem está em dificuldade, está numa situação mais apertada que a minha. E avalio cada caso. Alguns casos são bem assim. Eu dou recurso para a pessoa trabalhar. Eu peguei esse primeiro trabalho que eu fiz, eu comprei uma caixa de doces para um moço que me pediu ajuda. Na verdade, ele me pediu para eu comprar algo para ele vender, para conseguir dinheiro, para ajudar a família dele. E eu comprei uma caixa de doces para ele vender e transformar aquele investimento ali, que no caso, né, eu patrocinei, a se tornar o dobro do valor e ficar para ele, sendo que metade desse valor ele poderia comprar outra caixa e continuar a vender. Então, são gentilezas que eu espero que ele passe para frente quando ele estiver em melhor condições, e eu tenho certeza que é assim, porque eu já tive muita dificuldade quando criança, a gente vivia uma vida bem complicada, e toda ajuda marcava aquilo de você achar, eu não vou resolver a vida de alguém, mas às vezes aquele é um incentivo, é uma força que você dá no momento que só a pessoa sabe que era importante. Então essa gentileza, ela vai para além. E digo isso porque
depois que eu passei a receber essas contribuições, eu reforcei ainda mais, eu pude reforçar ainda mais essa ajuda que eu faço aqui e ali quando eu saio, até porque eu me sinto no dever de passar isso para frente e não na obrigação, é bom senso, eu acho. E estamos todos no mesmo barco. Se eu estou um pouquinho aliviado, ótimo eu aliviar para alguém que, na verdade, são partes de nós espalhadas por aí, né? E o que vocês estão fazendo é isso, me dando um recurso para eu poder trabalhar e oferecer algo que vai ser ali um conforto, né? Um docinho na vida das pessoas. Muito obrigado de coração mais uma vez. Eu vou ler aqui e comentar, porque esse relato ele é do dia 3 de agosto de 2018. Hoje é dia 12 de julho de 2022. Por isso a importância de anotar. Muitos detalhes se perderiam e eu falaria muito por alto. E aqui vocês vão ver algumas situações que ocorrem nessas experiências e eu vou pontuando. Eu vou começar aqui já de manhã, após deixar a Nix sair. Ela dorme comigo no quarto, mas ela pede para ir para a varanda logo às 5h30, 6 da manhã, dependendo do dia, né, quando está amanhecendo. E ela não dorme fora da casa porque outros gatos vêm brigar com ela. Então ela é uma gata bem, não vai para o telhado, ela fica sempre por aqui. Mas durante o dia o quintal é dela, os gatos não vêm, né? Durante a noite não há certeza não. Então eu voltei a deitar e fazer os exercícios de movimentação de energia em circuito fechado, que eu inclusive já ensinei no áudio, né, de vídeo que tem aqui no canal. Basta vocês procurarem, eu vou deixar o link aqui embaixo para facilitar, na descrição. E hoje obtive êxito, escrevi aqui, porque nem sempre acontece. Embora eu não tenha saído no meu quarto, eu me senti materializando parte a parte do meu corpo, como se eu estivesse realmente me teletransportando. Foi aparecendo, sabe? Minha cabeça, tronco, membros, pernas. Eu fui materializando numa sala de aula muito pequena. Havia pessoas conhecidas ali. E uma mulher estava em pé, falando. O resto estava sentado. Parecia, não sei se eu descrevi aqui, porque eu só peguei esse relato, parecia uma arquibancada pequena. Não prestei muita atenção no que ela falava e nem nas pessoas, pois eu estava tendo dificuldade para me manter ali. Quando eu fiz força para ficar, tudo ficou escuro e tentei relaxar e quando estabilizei, eu não estava mais na sala e sim fora do prédio, até porque quando ficou esse escuro, né, eu deixei de escutar o que eu estava escutando, eu falei, não quero acordar, não quero voltar para o meu corpo físico e consegui aquela liberdade, a sensação de liberdade, a leveza, soltura mesmo. E eu estava numa rua e eu vi o que parecia ser uma academia de artes marciais e também de musculação e tinha um cara forte na recepção. Eu andando pela rua vi essa recepção que era de vidro, a entrada era de vidro. Eu vi na recepção e a porta estava fechada, mas eu atravessei. E o homem fechou a cara. O homem que estava lá, ele estava prestando atenção nas coisas, ele olhou, achou estranho, ele não me viu abrir a porta, mas acho que ele não me viu atravessar. Então ele ficou meio assustado. Tinha um outro cara lá atrás e eu me virei para o cara que tinha um bigode e perguntei, esse cara que estava meio surpreso com a minha presença ali, eu perguntei para ele, todo animado, porque eu tinha conseguido sair do meu corpo, você não é o meu mentor espiritual não, né? E ele fechou a cara ainda mais, porque ele estava intrigado. E eu perguntei isso até para saber se ele sabia que eu estava fora do corpo. Eu sorri e atravessei o vidro outra vez, saindo para a rua sem esperar a resposta dele, porque eu entendi, essa parte eu não escrevi, mas eu lembro, que ele não sabia sequer que ele estava fora do corpo. Mas talvez ele tenha uma academia, talvez ele trabalhe tanto na academia que a rotina dele é espelhada do lado de lá. Algumas pessoas fazem isso. É bem comum de acontecer. Eu não achei que eu acharia nada interessante ali naquela academia, até mesmo o outro moço que estava fazendo poderia ser alguém que frequentava o lugar, isso tudo é muito comum, um amigo dele, né? E eu estava na rua novamente, até acordar de repente, sem me mover, porém,
me visualizei saindo do meu corpo físico sem fazer exercício algum, só visualizando, e o fiz, consegui sair, mas eu não saí no meu quarto novamente. Ah, só uma coisa que eu não coloco aqui na técnica que eu passei. Um dos exercícios mais interessantes que eu tenho notado é não só visualizar a minha saída, como lembrar de outras experiências que eu já tive. Isso me ajuda a me sintonizar com aquela possibilidade. Então, eu alcanço o estado vibracional, estando acordado, ainda no corpo físico, muito facilmente, apenas me lembrando de eu saindo do meu corpo, atravessando a parede, indo para a rua. Se você nunca teve uma experiência, de qualquer forma, tente visualizar, porque mesmo que você não esteja recorrendo a uma memória, você já saiu da sua casa antes. Tenta focar nisso, de você levantando e saindo. Não precisa necessariamente atravessar a parede, mas tenta visualizar você saindo da casa, indo para a rua, entendeu? Mas tenta imaginar você lá, realmente. Isso costuma ajudar bastante. Eu não estava no meu quarto, estava na sala, e a minha mãe, que naquela época ainda tinha um corpo físico, estava lá também. Mas eu não fiquei dentro da casa por muito tempo, e ela não estava lúcida. E já expliquei aqui algumas vezes que eu não tento essa confirmação com ela, até porque minha mãe era uma pessoa muito simples. Ela não tinha uma necessidade de confirmação de uma realidade extrafísica. Ela confiava em Deus e era isso aí. O que tinha que ser, ia ser. Eu atravessei a parede, andei pelo quintal, mas não era o quintal da minha casa, como eu conheço. Tudo começou a ficar escuro outra vez, e eu pensei o que aconteceria se eu exteriorizasse energia entre as mãos, e na escuridão eu vi um brilho no local onde deveria haver a energia, a luz que eu estava fazendo. Mas é como se eu visse essa luz de olhos fechados. Sabe quando você está de olho fechado, mas acende uma lanterna aqui, você vai ter aquela sensação de luz? Então, foi basicamente isso. Estava escuro porque eu estava com os olhos fechados, eu notei isso, que não só a escuridão veio, mas veio aquela sensação de cansaço, de conexão com o corpo, provavelmente, porque o corpo estava cansado, com as pálpebras pesadas, eu senti o peso das pálpebras, mas tinha essa luz me mantendo ali. Eu não fiz força e fiquei tranquilo depois de emanar energia por um tempo. Consegui abrir um dos olhos, mas a pálpebra de um deles estava literalmente colada. Não conseguia abrir, sabe? Andei assim por um tempo, sem me alarmar, mas me deu certa aflição e eu acordei, porque eu não conseguia desgrudar a pálpebra. Não me movi e saí do corpo físico outra vez, mantendo aquela calma de vou me ver fora do meu corpo, e apareci direto na sala de aula da primeira saída. Dessa vez, estava lá nitidamente e me levantei da cadeira comemorando com um uhul. Na verdade, eu levantei os dois bracinhos, eu me levantei, eu estava sentado e comemorei, porque eu senti que eu estava realmente solto. E devia ter umas 20 pessoas lá, ou um pouco mais, todos conhecidos, uns mais, outros menos. Uns eu conhecia daqui, outros eu conhecia de lá, era todo mundo familiar. Mas eu sabia que alguns não eram daqui. E eu falei, desculpem, mas é que é muito difícil voltar para um lugar que já estivemos assim, numa saída do corpo, mas eu não quero atrapalhar a aula não. Aliás, qual é a proposta da aula? Eu estava interessado e me sentei. E perguntei, nos ensinar algo sobre o mundo extrafísico ou como viver no mundo físico? E a moça que dava a aula, parecia jovem, uns 20 e poucos anos, era muito simpática e me respondeu, colocando uma mão sobre a outra. Estou segurando o celular aqui, mais ou menos assim. É sobre a sobreposição de um sobre o outro. Ela sorriu. Eu estava muito interessado, sentado para escutá-la. Ela não tinha pressa no falar, e antes que ela retomasse muito da fala, que eu conseguisse uma sentença, né, grande e suficiente,
Eu olhei para o lado e dei um tchauzinho para uma moça que parecia uma menina que eu conheço só pela internet, que também é escritora, uma amiga, que se tornou amiga. Eu não sei se era ela, mas talvez fosse, o que é interessante porque o livro dela fala de uma realidade paralela, física, mas talvez ela estivesse se espelhando numa realidade extrafísica. Muito interessante isso, na minha opinião. A sala era minúscula e não tinha porta. Eu também estava prestando, depois que eu dei tchauzinho para essa moça, eu comecei a prestar atenção minuciosamente nos detalhes do lugar. Parecia uma sauna, praticamente, porque era muito pequena, mas tinha no teto muitas faixas de vidro de onde vinham luz, vindo do lado de fora, apesar de parecerem vidros grossos. E eu inspirei profundamente, me perguntando como entrava ar ali e como a temperatura poderia ser tão agradável, e concluí no mesmo instante que poderíamos estar até imersos na água, que poderíamos ter a sensação de respirar, como eu mesmo já constatei muitas vezes, e até mesmo falar debaixo d'água. E o meu escrutínio em avaliar a sala me mostrou que minha lucidez devia estar a pelo menos 25, 30%, e sendo que para mim, quando estou desperto, e como para a maioria das pessoas, chega a no máximo 20%. Já falei disso aqui no canal, acho que ninguém está a 100% de lucidez. Ela oscila, às vezes mais, às vezes menos, chega até 10%, 15%, são números que eu escolhi porque eu acho que representa. E quando acontece uma catástrofe, vai para 25%, quando a gente está acordado, né? Você contesta a realidade. 30%, enfim. Eu estava bem lúcido, seguindo o relato. Antes de escutar a aula em si, eu acordei outra vez. Tem isso mesmo, acontece. E fiquei aflito, mas me obriguei a relaxar, sem me mover, e me vi saindo, e assim foi. Mas já me vi surgindo numa rua qualquer, de um lugar qualquer, e pensei no que eu poderia fazer, olhando para as pessoas que passavam na rua, né? Havia muitas pessoas por perto, mas eu resolvi não importunar nenhuma. E como eu estava querendo me treinar, aqui no caso eu comentei, antes de sair procurando o meu amor, feito um desesperado, mesmo que para ajudá-la, porque isso aqui foi, né, meses depois do acidente, confiando que eu a encontraria sempre que fosse bom para ela e bom para mim. Parei perto de uma esquina e resolvi treinar exteriorização de energia. Agora que eu podia enxergar, porque antes eu estava com as pálpebras fechadas, lembram? E foi lindo de ver a energia envolvendo as minhas mãos. Fiquei nisso por um tempo, fascinado ali, concentrando minha vontade, vendo essa energia circulando a minha mão. E eu vi as pontas dos meus dedos brilharem como se tivessem mini lâmpadas brancas, enquanto a energia violeta, era violeta, transbordava e percorria toda a mão. Então, a poucos centímetros, meio centímetro dos dedos, brilhava uma luzinha branca e o resto serpenteava, embora minha mão estivesse envolta. Imagine como se sua mão estivesse numa água. Sabe quando você mexe e sente a água? Era mais ou menos isso que eu sentia, e a energia estava ali, ao redor da minha mão. Eu estava emanando essa energia. Esperei que não acabou não, eu travei aqui. E o cenário ao redor foi mudando. Embora uma moça que parou nessa esquina, eu percebi essa moça antes, um pouco atrás de mim, como se fosse esperar para atravessar a rua. Eu cheguei antes dela, ela chegou um pouco depois, ficou um pouquinho atrás de mim. Essa moça permaneceu enquanto o cenário mudava e se tornou uma espécie de mirante. Ou seja, ficou alto o lugar e ela olhou para mim. E eu olhando para ela, prestando bastante atenção nela, que tinha uns 20 e poucos anos, tinha um rosto amigável, cabelo todo cheio, cacheadinho, muito volumoso, a pele morena, clara. Ao ver que ela olhava com atenção, eu falei, para justificar o meu fascínio comigo mesmo, barra com as minhas energias, né? Eu falei, é que eu estou começando com isso. Pois eu realmente cheguei a parar de me concentrar para olhar as pontas dos meus dedos. Simplesmente parei de concentrar na energia. Eu fiquei só fascinado. Minha fala não era tão exata, na verdade. Porque, verdade seja dita,
eu já cheguei a dominar exteriorização de energia de tal forma, 20 anos atrás, e já usei de formas variadas até para ajudar em amparos. E já fiz essa energia tomar várias formas, tornados. Para ser bem honesto, na minha época de início, eu já fiz se transformar em chicote para aprisionar espíritos que queriam causar caos, né? E mantê-los ali, e ao mesmo tempo que eu os envolvia, eu tentava aumentar a frequência deles. Eu lembro, inclusive, que eu fazia esses tornados eram pequenos, eu fazia esses tornados circularem esses espíritos. E eu já fiz o chicote, fiz um combo. Eu lacei com o chicote e com a outra mão, vou até fazer aqui, lacei com o chicote lá longe e segurei. E com a outra mão eu fiz um pequeno tornado que percorreu o chicote até chegar nessa pessoa e envolvê-la. Eu era mais criativo nesse aspecto. Acho que eu precisava realmente treinar um pouco mais isso. Enfim, escrevi aqui. Eu estou realmente retomando tudo isso e a moça entendeu e sorriu, e eu sorri de volta. Eu acredito que ela não estava ali casualmente, ela estava ali me monitorando mesmo. Provavelmente me conhecia e eu não lembrei dela. E continuei a concentrar a energia e algumas pessoas apareceram, mais pessoas, e me cercaram curiosas. E os brilhos nas pontas dos dedos mudaram para o que pareciam bolinhas de sabão, círculos cristalinos. E achei isso muito curioso porque eu não estava moldando nada, estava apenas acontecendo. Eu concentrei uma energia e essa energia estava viva por si só. E a minha intenção estava apenas em exteriorizar a energia através das mãos. E a moça comentou aos outros que nos rodeavam: ele está só começando. E algo fez muito barulho na minha vizinhança, no mundo material, e eu acordei. Já era 9 horas da manhã e eu não podia dormir mais. E o que eu tirei de conclusão dessa experiência é muito isso de, primeiro, haver essas pessoas que não sabem que estão fora do corpo, haver essas pessoas que estão simplesmente mantendo a rotina, se repetindo, o que é muito comum porque faz parte do cotidiano delas, e ter outras que estão pesquisando lá e trazendo algo para cá, mesmo que inconscientemente. Essa amiga minha que é escritora, ela já me escutou falando sobre projeção astral, de certa forma, inconsciente coletivo e coisas e tal, porque eu já dei aula de escrita criativa para uma turma na qual ela fez parte. E foi muito interessante vê-la lá, ou possivelmente ser ela, porque ela não acredita em nada disso. Ela é extremamente materialista, ela mesma disse. Mas acha interessante como possibilidade. E o livro dela, como eu falei, é sobre uma outra realidade, de seres que têm vida dupla, na verdade. Aqui, em outra realidade. E o livro dela é ótimo, mas é fantasia também especulativa, por assim dizer. E possivelmente tem gente aprendendo conscientemente. Seria a minha possibilidade, se eu tivesse me mantido ali. Mas é muito difícil se manter lúcido fora do corpo, e eu considero haver uma dificuldade proporcional em quanto mais lúcido, mais difícil de se manter por alguma razão que eu ainda desconheço. Como se fosse difícil de sustentar. Mas pode ser apenas coincidência mesmo. Como eu disse, muita coisa acontece ao redor. O meu sono é extremamente leve. Eu tenho isso aí como um ponto fraco meu. A Nix, a minha gatinha, ela no início, eu já falei aqui algumas vezes, né? Ela só encostava a patinha no meu ombro, só leve. Às vezes, ela só acendia a luz, e é porque ela via o interruptor, né, que fica atrás desse pano aqui. Então tinha o interruptor, como ela via, ela me acordava e eu acendia, ela passou ela mesma a acender. E aí ela acendia e falou: tá na hora. E aí eu acordava não por causa da luz, porque eu coloco a bandana sobre os olhos quando tá quase amanhecendo. Acordo geralmente quando começa a ter um pouquinho de luz, já me atrapalha, meu sono é muito, muito leve. Aí eu coloco a bandana, tampando bastante, porque meu quarto é muito escuro, e quando amanhece tem uma fresta. E eu acordava por causa do barulho do interruptor.
para terem uma ideia. Atualmente, ela não me cutuca, não acende a luz, ela também ia na chave, a chave não tinha nem como, ela ia até a porta e dava um tapinha na chave, o chaveiro, né? Aí uma chave batia na outra, tipo um sininho, ela sabia que me acordava também. Ela já tentou abrir a porta da maçaneta, mas é daquelas redondas, não é aquela... Também tá trancado, né? Mas ela tentava girar a maçaneta. É uma bichinha magnífica. Mas agora, ela só para perto de mim e finge que vai miar. Ela só faz... Não escutaram? Pois é isso aí. E eu acordo. Pode ser isso apenas. E não tem problema, eu acho que qualquer 1 minuto fora do corpo é mágico pela sensação de realidade, até superior a essa que nós estamos aqui. Eu falo isso e vou deixar aqui para vocês bem claro que quem tem uma experiência sabe. Porém, passa o tempo, essa experiência começa a esvanecer, como qualquer lembrança do mundo material. Se você parar agora para lembrar de 1 ano atrás, a memória vai estar nublada da mesma forma. Então isso começa a cair, assim. Por isso é interessante a frequência, porque há um reforço. Há um reforço da realidade, da possibilidade, há um reforço da possibilidade dessa realidade. Eu falo possibilidade, mas eu apostaria alto, bem alto, na existência, sim, de um mundo extrafísico, para onde eu vou com alguma frequência interessante. Eu acho que eu só não falo que eu tenho certeza, porque a verdade mesmo, que chamar de realidade é complicado, porque essa aqui é uma realidade, acho que lá é outra realidade, mas acho que, na verdade, todas essas realidades são simulações de nossos corpos mentais, das nossas consciências. Aqui é só uma manifestação disso, realmente sustentada por essas mentes superiores, que são sustentadas por uma consciência suprema, Deus, vida, como eu tenho dito aqui. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Nos vemos em breve. O próximo vídeo deve ser de perguntas e respostas. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hasta!